Oi, oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Clis Aragão e o meu sinal na comunidade surda é: seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje vamos ler e compreender com certa autonomia textos literários na nossa aula de língua portuguesa. Preparado? Então embarque comigo na minha, na sua e na nossa hora de aprender. Alguém aí gosta de história? Eu acho que ouvi um sim. Mas calma, hoje eu vim preparadíssima e há caráter para essa contação. Percebeu a maquiagem? Você sabe do que eu estou vestida? Uma bruxa. Hoje eu vim de bruxa para contar mais uma história para você. Mas antes de começar, vamos descobrir o que são textos literários? Um texto literário é uma construção textual de acordo com as normas da literatura, com objetivos e características próprias, como linguagem elaborada de forma a causar emoções no leitor. Na aula de hoje, vamos ler e compreender textos literários. Você precisa ter muita atenção nesse momento, ok? O nome dessa história é Curupira, Brinca Comigo. A autora é a Lô Carvalho e as ilustrações são da Suzana Rodrigues. Preparado? Abra bem esses olhos e ouvidos, presta atenção que a história vai começar. E se no meio da mata você tivesse vontade de brincar? Com quem você brincaria? Nessa história, uma criança como você decide brincar com os monstros e assombrações do nosso folclore. Mas do que será que eles vão brincar? No meio da floresta, uma criança estava morrendo de vontade de brincar. Então ela disse: Curupira, Curupira, brinca comigo. Então, de repente, o Curupira apareceu e disse: Eu brinco, mas e o Caipora? E o que você acha? Será que a criança vai convidar o Caipora? Sim. Caipora, Caipora, brinca comigo? E a Caipora respondeu: Eu brinco, mas e a mula sem cabeça? Ai, que medo! Mula sem cabeça, brinca comigo? Mas e o Saci Pererê? Ah, é verdade, o Saci. Saci, Saci, brinca comigo? Eu brinco, mas e a Cuca? Será? Cuca, Cuca, brinca comigo? Eu brinco, mas e o Boitatá? Boitatá, Boitatá, brinca comigo? Eu brinco sim, mas e a Pisadeira? Pisadeira, Pisadeira, brinca comigo? Eu brinco sim, mas e a Matita Pereira? Matinta Pereira, Matinta Pereira, brinca comigo? Eu brinco, mas e a Cobra Grande? Uau, a Cobra Grande! Cobra Grande, brinca comigo? Eu brinco, mas e o Capelobo? Capelobo, Capelobo, brinca comigo? Eu brinco, mas e o Lobisomem? Ih, o Lobisomem! Lobisomem, Lobisomem, brinca comigo? Eu brinco, mas e o Mapinguari? Nossa, será que a gente vai convidar? Mapinguari, Mapinguari, brinca comigo? Eu brinco sim, mas e o Boto? É verdade, né? O Boto. Boto, Boto, brinca comigo? Eu brinco, mas e a Iara? Realmente falta a beleza da Iara. Iara, Iara, brinca comigo? Eu brinco, mas e a criançada? Criançada, criançada, vamos brincar? E aí, você topa? Eu adoro essa história e nesse livro temos muitas sugestões de brincadeiras como brincar de andar com os pés para trás igual o Curupira, fingir que está montando um porco do mato igual ao Caipora, pular de um pé só igual o Saci Pererê, uivar para a lua como o lobisomem. Essa história traz para sua narrativa vários monstros e assombrações do folclore brasileiro e são conhecidos pelas lendas que o povo conta. Vamos ver se você estava atento à história do livro? Vou fazer algumas perguntas sobre a história que acabamos de ouvir. Tudo bem? Primeira pergunta. Qual pergunta a criança faz para o Curupira
E os outros personagens do livro? Você se lembra? Isso mesmo! Brinca comigo? Segunda pergunta. Qual personagem da história chamou a sua atenção? Essa resposta é pessoal, então eu vou dizer qual personagem chamou mais a minha atenção. E você fala qual o que chamou a sua atenção, ok? O personagem que mais me chamou a atenção foi a Cuca, que ela é uma bruxa. Vamos ver a terceira pergunta. Como se chamam os textos que contam a história desses monstros e assombrações do folclore brasileiro? Você sabe? São as lendas. Muito bem. Muito legal. Como você já viu nesse livro, temos a participação de vários personagens de lendas. Vamos relembrar o que são lendas? As lendas são histórias tradicionais que são passadas de geração em geração, de forma oral, através dos tempos. Misturam fatos reais e históricos com a fantasia. Ou seja, as lendas são histórias que o povo conta. Com certeza, seu pai, mãe, avó, tio ou algum amigo conhece alguma lenda folclórica. As lendas são patrimônio cultural e material da humanidade e, por isso, são tão importantes para a nossa cultura e devem ser preservadas. Confesso que alguns dos personagens citados nessa história eu nem conhecia e, por isso, aproveito esse momento para te apresentar os personagens, para que assim você possa conhecê-los também. Lembrando que essa parte foi retirada do livro Curupira Brinca Comigo, da Lô Carvalho. Vamos ver o Curupira. Curupira. Na mata, quem corta uma árvore já sabe, o Curupira logo aparece e bu! Dá um susto na pessoa que foge correndo sem olhar para trás. Ele é o guardião das matas e das florestas do Brasil. Quem desrespeita a natureza, cuidado! Se tiver curupira por perto, é melhor deixar as plantas em paz. Caipora. Caçador não tem vez nas florestas brasileiras. Montado em um porco do mato e sempre com uma vara nas mãos, o caipora persegue e afugenta quem entra na mata para caçar. Também pudera. O caipora é guardião dos animais como o curupira. O caipora também é protetor da natureza. Nós vimos também a mula sem cabeça. Parece uma mula, mas é uma mulher. Nas noites de quinta-feira, a mulher se transforma. Corpo de mula, cabeça de fogo. A mula sem cabeça galopa sem parar e corre atrás de quem cruza o seu caminho. Assim, cuidado! Nas noites de quinta-feira, nunca saia de casa desacompanhado. Saci Pererê. Moleque levado. O Saci Pererê se diverte assustando as pessoas. Queima comida, acorda o bebê, irrita o cachorro, apaga o fogo, esconde as coisas da gente. Com seus poderes mágicos, aparece e desaparece dos lugares. Quem tenta agarrá-lo, logo desiste. O moleque é travesso e não para quieto. Cuca. A menina não obedece, a cuca logo aparece. O menino não quer dormir? Cuidado, a cuca está por aí. Corpo de mulher e cara de jacaré. A cuca persegue as crianças choronas e mimadas, assustando-as com a sua gargalhada estridente. Boitatá. Vive nos rios e nos lagos, mas quando as pessoas resolvem tocar fogo na floresta, o boitatá corre em defesa da natureza. As árvores e os animais a agradecem. Longe das queimadas, podem viver em paz. Curupira, caipora e boitatá são todos protetores da natureza. Pisadeira. Você conhece esse personagem? Quem come muito no jantar precisa tomar cuidado na hora de dormir. É que a pisadeira gosta de incomodar os gulosos. Durante a noite, pisoteia com as pontas dos pés a barriga do dorminhoco, que, incomodado, não dorme sossegado. Matinta pereira. Se você ouvir um assovio longo e estridente, não se preocupe, é a matinta pereira.
que nas noites sem lua gosta de atazanar as pessoas para que ela vá embora, é fácil. Pergunte o que ela quer e peça para que volte na noite seguinte para pegar. Mas atenção, cumpra a sua promessa, senão... Capelobo. Quem passeia pela mata distraído pode levar um susto com o capelobo. Metade homem e metade anta. A assombração tem um grito assustador. Quem vê capelobo sai correndo. E não é para menos. Trata-se de um vampiro que gosta de sangue de gente. Lobisomem. Durante o dia é gente, mas nas noites de lua cheia transforma-se em lobo. No campo, nas matas ou na cidade, o lobisomem ataca aqueles que encontra em seu caminho. Cobra grande. Moradora dos fundos dos rios, a cobra grande assusta pescadores e viajantes virando suas canoas e embarcações. Mas em dia de dilúvio, transforma-se em arco-íris, enfeitando o céu com suas 7 cores maravilhosas. Com certeza você já deve ter ouvido falar da cobra grande, hein? Boto. O boto, o famoso boto. Jovem e bonito. O boto encanta as mulheres nas festas e nos bailes com seu jeito charmoso de dançar. Mas elas que tomem cuidado, pois podem se apaixonar por uma criatura que, na realidade, não é gente e mora no fundo do rio. Com o coração partido, elas vão ficar. Iara. Com longos cabelos sedosos e beleza inconfundível, não há quem não se apaixone pela Iara. Rainha das águas dos rios, ela entoa o seu canto mata adentro. Caçador, pescador ou viajante que passa desavisado se encanta e é fisgado pela mulher peixe no fundo do rio, para todo sempre irá ficar. Mapinguari. De longe já se sente o cheiro do mapinguari, em meio aos galhos e cipós da densa floresta. Enorme, com passadas largas e garras afiadas. Esse protetor da floresta nada teme diante dos destruidores da natureza. Uau! Foram vários personagens, não é verdade? Você gostou de conhecê-los? A verdade é que a cultura brasileira tem uma grande diversidade e vale a pena explorá-la a fundo. Na nossa aula de hoje, tivemos a oportunidade de ler e interpretar uma história e conhecer todos esses personagens do nosso folclore. Agora, antes de partir para a nossa hora da atividade, eu vou te contar outra história que vamos explorar e interpretar nas nossas atividades. Tudo bem? O nome dessa história é A Bruxa do Batom Borrado, do autor Anderson Novelo, com ilustrações de Alessandra Tosi. Preparado? Abra bem esses olhos e ouvidos, presta atenção que a história vai começar. Na esquina da Rua das Vassouras com a Rua das Peraltices, morava uma bruxa que não fazia mal a ninguém. Ela gostava de ler revistas de moda, tomar chá, olhar-se no espelho e gostava mais ainda, sabe de quê? De passar batom. Todos os dias, depois do seu tradicional chá das 5h25, ela ia para o seu ritual diante do espelho. O ritual de passar batom. Nesse mesmo horário, as crianças que moravam na Rua das Peraltices passavam por ali voltando da escola. E todos os dias da semana inventavam um truque para atrapalhar o ritual de passar batom. Às segundas-feiras, elas sondavam a bruxa pela janela. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças apertavam a campainha. Pém! E a bruxa, eletrificada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo dela se recuperar, as crianças já tinham, saindo correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e deixasse todas com cara de lagartixa. Às terças-feiras, elas fitavam a bruxa
pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças sopravam um apito. E a bruxa, estremecida de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se recompor, as crianças já tinham, saído correndo com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em grilos gigantes. Às quartas-feiras, elas espreitavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças batiam tampas de panelas. Plém, 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 plém. E a bruxa, desmoronada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se restaurar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em frangos depenados. Às quintas-feiras, elas espiavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças apertavam uma buzina de brinquedo. Fã! E a bruxa, atropelada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se reabilitar, as crianças já tinham, saído correndo com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em calhambeques enferrujados. Às sextas-feiras, elas espionavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças sopravam uma vuvuzela. Pom! E a bruxa, desgovernada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se reconstituir, as crianças já tinham saído correndo com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em elefantes desengonçados. Até mesmo aos sábados, dias em que não tinha aula, eles bisbilhotavam a bruxa pela janela e, no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças batiam tambor. Acredite, elas tinham um tambor. Tum, 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 tum. E a bruxa, esculhambada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se desesculhambar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em soldadinhos de chumbo. Você acredita que até aos domingos, também dias em que não tinha aula, elas xeretavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças tocavam um berrante. Acredite, elas também tinham um berrante. E a bruxa, avacalhada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se desavacalhar, as crianças já tinham, saído correndo com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas em vaquinhas de presépio. Até que um dia, as crianças tiveram coragem e não saíram correndo. Elas queriam saber o que a bruxa fazia depois do susto. E numa segunda-feira qualquer, depois de apertarem a campainha e enxergarem a bruxa rebocando a cara toda de batom, as crianças permaneceram ali, pertinho da janela, observando o que acontecia e viram a bruxa parada, olhando no espelho, chorando eletrificadamente, chorando estremecidamente, chorando desmoronadamente, chorando atropeladamente, chorando desgovernadamente, chorando esculhambadamente, chorando avacalhadamente. E as crianças ficaram com pena e fizeram as contas de quantas vezes tinham feito a bruxa chorar.
e durante uma semana nem apareceram por ali. Desviavam o caminho e voltavam para casa pela Rua do Arrependimento. Até que numa terça-feira qualquer, dessas, em que parece que nada de novo acontece, a bruxa estava em casa, terminando de tomar o seu chá das 5h25, quase pronta para o ritual. O ritual de passar batom? Olhou-se no espelho, segurou o batom e, quando estava aproximando-o da boca, ouviu uma batidinha de leve na janela. Dessas que não assusta ninguém. Quando a bruxa virou para ver o que era, viu todas as crianças enfileiradas na janela, todas com as caras borradas de batom. Elas estavam ridículas. A bruxa se levantou lentamente e caminhou em direção à janela. As crianças suavam frio e mal respiravam, com medo de que a bruxa lançasse um feitiço e transformasse todas em lesmas pegajosas. A bruxa foi se aproximando, mais e mais, e a cada passo que dava, achava aquelas caras cada vez mais engraçadas e mais ridículas. E soltou um sorriso frouxo, que se transformou em um sorriso, que se transformou em um sorrisão, que se transformou em uma risada gostosa, que se transformou em uma gargalhada, cada vez mais escancarada, cada vez mais descontrolada, cada vez mais escangalhada. E as crianças não aguentaram e gargalharam juntas. Agora, todas as sextas-feiras, na saída da aula, as crianças pegam um atalho pela Rua da Camaradagem e chegam rapidinho à esquina da Rua das Vassouras com a Rua das Peraltices. Batem de leve à porta. Dessas batidinhas bem delicadas e educadas, que não assustam ninguém, e entram para tomar um chá e fazem companhia para a bruxa. Todos, é claro, com a cara bagunçada de batom, que é mais divertido. Agora, sexta-feira, é dia do ritual coletivo. Sexta-feira é dia de festa. A festa do batom borrado. Sim, Salabim, a nossa história chegou ao fim. Gostou da nossa história? Vamos ver se você estava atento e interpretá-la na nossa hora da atividade? Atividade 1. Agora que você já ouviu a história A Bruxa do Batom Borrado, do autor Anderson Novelo, responda as perguntas. Qual era o ritual que a bruxa fazia todos os dias? E aí, você se lembra? Ritual de passar batom. Muito bem. B. O que as crianças faziam para atrapalhar a bruxa? E aí, você se lembra? Assustavam ela. Isso, muito bem. Vamos ver a alternativa C. Por que as crianças corriam depois de assustar a bruxa? Você sabe? Corriam com medo da bruxa fazer algum feitiço. Ótimo! Vamos ver a atividade 2? Atividade 2. Assinale a alternativa correta. O que a bruxa fazia depois que as crianças a assustavam? Vamos ver as alternativas? A. Chorava. B. Gritava. A alternativa C. Sorria. E aí, você se lembra? Qual é a alternativa correta? Muito bem, chorava. Parabéns! Estou vendo que você gostou da nossa aula de hoje. Eu poderia contar mais um montão de história para você, mas infelizmente a nossa aula está chegando ao fim. Mas primeiro, vamos revisar o que aprendemos hoje? Presta muita atenção que chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, descobrimos que o texto literário é uma construção textual de acordo com as normas da literatura, com objetivo e características próprias, como linguagem elaborada de forma a causar emoções no leitor. Lemos e interpretamos a história do livro Curupira, Brinca Comigo, da autora Lô Carvalho. Conhecemos um montão de personagens do folclore brasileiro. Conhecemos a Bruxa do Batom Borrado, do autor Anderson Novelo, e interpretamos a história na nossa hora da atividade.
Agora, a nossa aula chegou ao fim. Espero que você tenha aprendido muito comigo hoje e até a próxima aula de língua portuguesa, do Aprender Além da Escola. Tchau, tchau! Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sou a professora Hanna Benacomaia, meu sinal na comunidade surda é. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, Manaus. Hoje iremos estudar sobre problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração. Juntar, acrescentar, separar e retirar. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Vamos começar nossa aula de hoje definindo o que é adição e subtração. A adição é uma operação matemática que trabalha com a ideia de adicionar, juntar, acrescentar, ganhar, ficar com mais. Para indicar uma adição, utilizamos o sinal que chamamos de mais. Ele se parece com uma cruz. Já a subtração é uma operação matemática que trabalha com a ideia de separar, retirar, ficar com menos, subtrair. Para indicar uma subtração, utilizamos o sinal que chamamos de menos. Ele é representado por um traço. Mas atenção! Nessa aula vamos trabalhar especificamente com a subtração, com o menos. Então, se você quer aprender tudo sobre subtração, não perca um minutinho da nossa aula de hoje. Porém, você deve estar se perguntando, e a adição, professora? Tenho certeza que você acompanha todas as nossas aulas, então já deve ter assistido nossa aula sobre adição. Caso ainda não tenha assistido, corre lá no YouTube no canal do Sem TEDs e aproveita para assistir. Se ainda não for inscrito no nosso canal, inscreva-se lá, ative o sininho de notificações para não perder uma aula. Mas espere terminar a nossa aula de hoje. Então, vamos lá começar a trabalhar com a subtração. A subtração é utilizada em várias situações do nosso cotidiano. Nela, cada termo tem um nome específico. O sinal utilizado é o menos. Os valores numéricos são chamados de minuendo, que é o primeiro número da conta, e de subtraindo, que é o segundo número da conta. O resultado é o valor restante da conta, que é chamado de resto ou diferença. Quando dizemos, por exemplo, que o resultado de 8 menos 5 é igual a 3, queremos dizer que a diferença entre 8 e 5 é 3. Para acharmos o resto ou diferença entre dois números, precisamos usar o valor posicional de cada número. Isto é, subtrair unidade de unidade, dezena de dezena e centena de centena. Na conta de subtração, devemos primeiramente colocar o número de maior valor na parte de cima, na posição do minuendo ou na frente, e de menor valor na parte de baixo, na posição do subtraindo, na parte posterior, o segundo número. Os números devem estar alinhados, posicionados, um embaixo do outro ou um ao lado do outro. Para resolver as contas, começamos sempre da direita para a esquerda, de trás para frente. Começamos pela unidade, passando depois para resolver as dezenas, a seguir as centenas e assim sucessivamente.
No mês de outubro, é comemorado o Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização com o objetivo de alertar toda a sociedade, em especial as mulheres, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo de útero. Então, nesse mês, as pessoas usam bastante a cor rosa. Por isso, a loja HBM Closet lançou uma coleção de roupas na cor rosa para esse mês. Foram lançados 8 modelos de vestidos exclusivos para a loja. E foi sucesso certo. Assim, quando a vendedora colocou 2 vestidos na vitrine, uma cliente chegou e os comprou. Então, quantos vestidos ainda sobraram para serem vendidos? Olha só, vamos ver a conta que nós podemos fazer para achar esse valor. Vamos começar com a quantidade total, que é 8. Depois, nós vamos colocar a quantidade que foram vendidos, que foi 2. Então, 8 menos 2 é igual a... Isso mesmo, a 6. Logo, sobraram 6 vestidos para serem vendidos. Agora, vamos a uma doceria. Nela, são feitos todos os dias doces. No Dia das Crianças, a loja recebeu algumas encomendas de doce. Foram encomendados 9 doces, porém, somente 6 doces foram retirados pelos fregueses, que fizeram as encomendas. Então, quantos doces sobraram na doceria? Isso mesmo, sobraram 3 doces, porque 9 menos 6 é igual a 3. Então, sobraram 3 doces para serem vendidos à pronta entrega. Agora, vamos a um pet shop. A loja tinha alguns animais para serem doados. Deem sempre preferência a animais de doação, tudo bem? Não comprem animais. Havia 20 animais para essa ação. No primeiro dia, foram doados 10 animais. Então, quantos animais ainda restam para serem doados? Isso mesmo, 10 animais. Por quê? Porque 20 menos 10 é igual a 10. Logo, sobraram 10 animais para serem doados nos demais dias. Vamos usar agora o quadro valor-lugar para facilitarmos o entendimento nesse problema. Lembrando que devemos começar alinhando os números nos seus devidos valores posicionais. Em uma biblioteca de uma escola, há 58 livros. Como a escola está no mês de incentivo à leitura, foram emprestados pelos alunos 22 livros. Quantos livros restam para serem emprestados pelos demais alunos? Vamos organizar os números no quadro valor-lugar. Nele, colocaremos unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Primeiramente, vamos posicionar o maior número, que é o... Você lembra? Isso mesmo, o 58. Nesse caso, o número 8 vai ser posicionado na casa da unidade e o 5 na casa da dezena. Vamos posicionar no mesmo quadro agora o número 22. O primeiro número, que é o 2, vamos colocar na casa da unidade. E o outro 2 deve ser colocado na casa das dezenas. Já colocamos os números referentes aos seus valores posicionais. Agora, é só resolver a continha. Primeiro, a casa da unidade. 8 menos 2 é igual a
6. Muito bem. Já achamos o valor referente à unidade. Vamos então agora fazer a conta referente à casa da dezena. 5 menos 2 é igual a 3. Muito bem. Então, quantos livros podem ser emprestados pelos demais alunos? Isso mesmo, 36, né? Porque 58 menos 22 é igual a 36. Logo, restaram 36 livros para serem lidos pelos demais alunos. Agora, vamos a mais uma situação. A turma de professora Angélica tem 15 alunos, mas em dias de chuva, eles sempre faltam. Hoje choveu bastante, por isso faltaram 5 alunos. Quantos alunos foram à aula hoje? Vamos descobrir? Dos 15 alunos, faltaram 5. Então, vamos riscar 5 dos 15 alunos para descobrirmos o resultado. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 15 menos 5 é igual a 10. Muito bem. Temos um auditório que comporta 576 pessoas. Nos shows de humor, o auditório sempre fica lotado. Mas houve uma apresentação de dança e nessa apresentação apenas 244 pessoas participaram. Então, qual a diferença entre o público do show de humor e a apresentação de dança? Vamos usar o quadro valor lugar para descobrir. Venha comigo! Vamos primeiro colocar o número de maior valor, que é o 576. Começamos pela unidade. Na unidade, vamos posicionar o 6 na casa da unidade, o 7 na dezena e o 5 na centena. Agora, vamos ao número 244. Vamos colocar primeiro o 4 da direita para a esquerda, de trás para frente, na casa da unidade. Em seguida, vamos colocar o outro 4 na dezena e, por fim, o 2 na centena. Vamos começar a responder essa subtração. Na unidade, 6 menos 4 é igual a 2. Muito bem. Na dezena, 7 menos 4 é igual a 3. Exatamente. E na centena, 5 menos 2 é igual a 3. Então, a diferença entre o público dos dois eventos foram de 332 pessoas. Zilda vai fazer aniversário. Então, a mãe dela fez a confecção dos docinhos para a sua festa. A mãe de Zilda fez 195 docinhos. Porém, enquanto fazia, apareceu uma encomenda de doces e ela vendeu 53 docinhos. Quantos doces sobraram para a festa de Zilda? Vamos usar o quadro valor lugar para facilitar a conta. Vamos colocar primeiro o maior número, que é 195. Assim, o número 5 ficará na casa da unidade, o 9 na dezena e o 1 na centena. Em seguida, vamos colocar o outro valor, que é o 53. O número 3 ficará na casa da unidade e o 5 na dezena. Agora, vamos resolver de um por um. Primeiro, vamos achar o resultado das unidades, em seguida das dezenas e depois das centenas. Logo,
5 menos 3 é igual a 2. Muito bem. E 9 menos 5 é igual a quanto? A 4. Já na casa das centenas, só temos o número 1. Então, basta repetirmos esse número. Desse modo, 195 menos 53 é igual a 142. Portanto, para a festa de Zilda, sobraram apenas 142 docinhos. Todo mês, eu guardo uma quantia em dinheiro para quando for passear, eu possa comprar algo para comer. Resolvi ir à praia. Quando lá vi um carrinho de sorvete, eu tinha R$115. O sorvete custava R$5. E se eu comprar o sorvete, com quantos reais eu vou ficar? Quantos reais vai me sobrar? Vamos lá fazer essa subtração. Se eu tenho 115, então eu tenho uma nota de 100, de 10 e de R$5. Lembrando que o sorvete custa R$5. Assim, basta apenas darmos ao sorveteiro qual nota será? Exatamente, a nota de R$5. Então, 115 menos 5 é igual a 110. Portanto, ainda sobrou R$110 no valor que eu costumo guardar para sair. Agora, querido aluno, chegou a hora de testarmos todos os nossos conhecimentos sobre o que aprendemos na nossa aula de hoje. Então, vem comigo para a nossa hora da atividade. Atividade 1. Agno tem 56 anos. Gabriel, seu sobrinho, tem 23 anos. Qual a diferença entre a idade do tio com a do sobrinho? Vamos usar aí o quadro valor lugar para resolver esse probleminha. Lembrando que nós vamos posicionar primeiro a idade de Agno, que é a idade maior. Então, vamos lá. Vamos colocar o 6 na unidade e o 5 na dezena. Vamos agora colocar a idade de Gabriel. Vamos colocar o 3 na unidade e o 2 na dezena, juntamente com o sinal de menos, o nosso sinal da subtração. Para acharmos o resultado, nós vamos colocar aí o traço, tudo bem? Que vai simbolizar o nosso sinal de igual. 6 menos 3 é igual a 3, exatamente. E 5 menos 2 é igual a 3. Muito bem. Então, vamos lá marcar a alternativa correta. É a letra A? É a letra B ou é a letra C? Exatamente, é a letra B. Eles têm diferença de idade 33 anos. Vamos lá para a nossa atividade 2. Joana ganha R$325 de mesada e Juliana ganha R$125. Qual a diferença entre os valores que ambas ganham? Letra A, R$100. Letra B, R$125. Ou letra C, R$200? Para descobrirmos, basta apenas subtrairmos 125 de 325. Para isso, basta apenas riscarmos aí, passarmos um traço nas notas de R$100, de R$20 e de R$5, porque juntas elas somam R$125. Então, 325 menos 125 é igual a R$200. Por quê? Porque 100 mais 100
é igual a 200. Então, a alternativa correta é a letra C. Parabéns pela sua participação nas nossas atividades de hoje. Gostei de ver, viu? Você foi nota 10. Agora, chegou a hora de lembrarmos um pouco do que vimos na aula de hoje, na nossa hora da revisão. Vamos relembrar os termos que fizeram parte da nossa aula de hoje. A subtração ocorre quando uma quantidade é retirada de outra. Calcular a subtração entre dois números é diminuir uma certa quantidade de outra já existente. A subtração é a operação inversa da adição. Ao resultado de uma subtração entre dois ou mais números, chamamos de diferença. Aos números da subtração que estamos calculando, chamamos respectivamente de minuendo e subtraindo. Utilizamos a subtração em várias situações do nosso dia a dia. No nosso cotidiano, podemos usar a operação para calcular a diferença entre idades, valores, quantidades, entre outros. Agora, terminamos mais uma aula cheia de descobertas sobre a matemática. Deixo aqui um grande abraço. Eu espero você na próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau!